E vamos falar agora sobre a nossa culpa em descontar a nossa ansiedade na comida. Isso é uma coisa muito comum. Passou, né, aquele momento lá que a gente acabou exagerando, o que vem depois, ou logo depois, ou no dia seguinte? Culpa. A gente se culpa por ter exagerado, por ter descontado na comida, por ter comido mais do que precisava, por de novo ter comido doce, por de novo ter saído da sua estratégia alimentar, que normalmente você tenta seguir. Então, quando a gente fala de ansiedade nas mulheres, a gente precisa falar sobre essa culpa que a gente sente de descontar na comida. Isso é muito comum, tanto descontar na comida, né, fazer essa nossa busca por alguns alívios, ou simplesmente porque a gente está agitado. Eu já vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Isso é muito, muito comum, então a gente precisa falar disso, falar que isso acontece, que isso é normal acontecer, né? E que a gente se culpa por isso. E aí a gente cria um ciclo, né? Porque a gente não controla essa ansiedade, acaba descontando naquilo que a gente não queria e daí se culpa. E isso acontece várias vezes. Então, gente, não é só descontar na comida. Muita gente desconta em bebida, tá? Então, assim, toma um vinho, né? Abre um vinho, ao invés de tomar uma taça, toma 3, ou outra bebida que a pessoa goste. Ou então descontar em compras também é normal. Então, comida, bebida e compras são 3 coisas bastante comuns de quando a gente está com ansiedade elevada, né? Que a gente fica diferente, a gente acabar descontando, exagerando, e aí o quê? Se culpando logo depois. Então, vamos falar um pouquinho dessa parte da comida primeiro, porque tem alguns aspectos aí. Vamos ver se isso acontece no seu dia a dia, na vida real, na ansiedade da vida real, né? Então, quando a gente está com ansiedade elevada, gente, normalmente, especialmente, né, no decorrer do nosso dia, que é onde a ansiedade está mais presente, ou quando a gente chega em casa, a gente fica, né, com ansiedade, então, mais elevada, a gente fica mais agitado, né? Então, a gente fica mais instintivo, a gente não fica, quando a gente tem uma ansiedade mais presente, a gente fica numa versão da gente mesma mais instintiva. Então, a gente acaba não tendo muito controle racional sobre as nossas ações se a gente está mais no modo mais instintivo, né? Então, o que acontece? A gente fica agitado, né? Fica inquieto. E o que a gente faz normalmente? A gente come sem perceber. Então, tem um pacote de bala do nosso lado, a gente acaba comendo o pacote de bala inteiro sem perceber. Não acontece isso com você? Ou uma barra de chocolate. Você queria comer só 4 quadradinhos ou 8 quadradinhos, enfim. E você, quando viu, você comeu a barra inteira e você nem percebeu. Outra coisa que acontece é essa necessidade de mastigar quando a gente está muito agitado. Então, às vezes a gente não está com fome, mas a gente precisa mastigar. Então, isso às vezes vem como uma necessidade de fome, ou quero comer alguma coisa, mas não é bem fome. Mas na hora a gente nem pensa. Então, o que está pela frente, às vezes a gente acaba se alimentando mais do que precisaria, ou com coisas que, né, são só para mastigar mesmo. E aí, bala, chocolate, doce, isso é muito comum da gente já, né, buscar, porque normalmente isso acaba acontecendo. Então, essa necessidade de mastigar, ou a gente comer mais do que a gente gostaria, isso acaba acontecendo porque a gente está nesse estado com ansiedade mais elevada, num estado mais instintivo, mais agitado, né, com essa necessidade, com esse agito, e a gente acaba não passando muito pela consciência do escolher. Então, isso é uma coisa que acontece. Então, aqui, né, gente, já vamos entender que se eu estou no estado mais instintivo e eu não estou tendo esse controle de escolher e tal, também. Se você não está tendo esse controle, né, por conta da ansiedade que está mais elevada, não tem por que você se culpar, né? A gente vai buscar uma solução em cima disso, mas não fica achando que você deveria agir diferente e que você deveria saber e deveria se controlar e se culpar mais, se é uma questão, né, num comportamento que ele realmente é um pouco, deixa a gente mais instintiva, tá? E outra coisa, gente, que eu acho que talvez seja o mais comum, assim, que eu vejo da vida real mesmo da ansiedade, é que, assim, durante o dia, né, uma pessoa que tem ansiedade, ela tem várias dificuldades para trabalhar, é foco, agito, é preocupação.
E chega à noite, né, no final aí desse expediente, com as multiatividades aí que a gente tem, chega à noite, o que acontece? Ou a gente ainda está agitado, né, e aí o que a gente quer? A gente quer um alívio, a gente quer sair dessa agitação, né? E o que normalmente a gente faz? A gente busca na refeição da noite ou na sobremesa da noite, a gente busca esse alívio. Então, a gente acaba tendo a nossa refeição da noite com essa necessidade de relaxamento, de alívio, de conforto, e aí ou a gente come mais, né? Porque a gente quer compensar um pouco esse dia difícil, ou a gente acaba escolhendo comidas que geram uma sensação de conforto maior, né? Comidas mais gordurosas, mais gostosas, mais pesadas, doces. E aí isso nos dá uma sensação momentânea, sabe, de merecimento, de relaxamento. Então é normal a gente sofrer de ansiedade e fazer isso à noite, né? E às vezes o que acontece? Nada contra a gente tomar, para quem gosta, uma meia tacinha de vinho à noite. Isso não tem, dentro da medida, gente, tá tudo certo, né? É sempre o excesso que a gente precisa se preocupar em relação à nossa saúde. Mas às vezes a pessoa não estaria tomando uma tacinha de vinho durante a semana e ela começa a tomar por conta dessa, eu preciso, o meu dia foi difícil, eu tô agitado, eu preciso relaxar, né? Então, às vezes, ela acaba tomando mais ou acaba tomando uma quantidade maior para ter um recurso externo ou para ter essa sensação de alívio por conta da ansiedade do dia inteiro, né? Então, é bem normal a gente fazer isso, né? Com esse exagero um pouco da comida ou da bebida, em relação a gente tentar buscar um alívio. Vejam que é uma intenção, aqui nesse caso, não é uma resposta tão instintiva, passa pela nossa consciência, claro, né? Mas vejam que a gente tem a gente está tentando resolver a nossa ansiedade. A gente está tentando ali buscar uma estratégia de alívio, porque está muito difícil. Então, apesar da gente não fazer boas escolhas nesses momentos e depois a gente se culpar, a gente está tendo uma intenção positiva, mesmo que não seja a melhor, né, de resolver a ansiedade. Então, olhem por esse lado, né, só para vocês também entenderem que é uma intenção positiva. E, é claro, né, gente, a diferença da responsabilidade e da culpa. Isso é muito legal, isso vale para tudo na vida. Quando a gente fica só se culpando, a gente não sai da culpa. A gente se joga para baixo, a gente sofre, a gente se martiriza. Outra coisa é a gente assumir a responsabilidade. O que é assumir a responsabilidade? Eu entendo o que está acontecendo. Eu entendo que eu estou descontando na comida. A Cris explicou que eu tenho uma intenção positiva de buscar esse alívio. Eu entendo, eu compreendo o que eu estou fazendo, mas eu não vou me culpar e eu vou, então, buscar resolver. Esse é o foco. O foco é daqui para frente. Não é ficar nesse looping se jogando para baixo que não vai resolver nada, tá? Então, ter essa responsabilidade, mas não ter a culpa, que é isso que pesa para a gente. Então, está muito relacionado quando a gente tem ansiedade feminina principalmente, quando a gente tem essas culpas, esse descontar na comida, né? Isso é muito, muito comum. Eu espero que você tenha... isso não é uma situação, né, agradável, a gente não gosta de descontar na comida, mas eu espero que você, entendendo por que isso acontece, que é tão natural isso acontecer, também tenha tirado esse peso aí em relação a descontar na comida.